Olá, como vocês estão? Espero que todos bem. Onde quer que você esteja, você é muito bem-vindo aqui. Te desejo uma semana abençoada, edificante e transformadora. Que o amor de Deus e a paz que excede todo o entendimento prevaleça todos os dias da sua vida. Está começando o meu, o seu, o nosso programa, o Deixe de Resenha com Cristo. Eu sou Rose Lins. E para você, se você gosta desse conteúdo, curte, compartilha, se inscreve e ativa as notificações. Deixe uma mensagem. Nas plataformas digitais, o Amazon Music e o Spotify. E temos também o canal do WhatsApp, além do canal do YouTube. Deixe sua mensagem, eu ficarei imensamente feliz e terei o maior prazer em te responder. Agora me responde uma coisa. Como está a sua fé? Você tem exercido ela em meio às provas? Ou tem questionado a Deus o porquê de tanta luta? No episódio de hoje vamos falar da fé, a confiança em Deus em meio à prova. E o texto para que nós possamos refletir sobre a mensagem está lá no livro de Gênesis, capítulo 22, o verso 7 em diante. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Gente, falar de Abraão é algo que eu fico maravilhada com a história. A fé desse homem foi posta à prova por Deus. Se formos olhar no contexto, Abraão tinha uma promessa de Deus lá em Gênesis 12. Deus chama Abraão para executar o seu chamado. Deus pede lá em Gênesis 12 que Abraão saia da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gente, Deus pede para que Abraão saia da terra dele. Ao longo da história de Abraão, Deus pede que ele saia e ele sai da terra dele. Ele deixa tudo para trás e vai. Vai para a terra que Deus mostrou para ele. Mas mais que isso, em meio à jornada de Abraão, Deus promete um filho na sua velhice. Quando Deus faz a promessa, ele fica sem entender porque Abraão era avançado em idade. Quando Abraão tem Isaque, ele já tinha 100 anos. E Sara não acreditava mais que aquilo ali poderia acontecer. Mas quando Deus promete, Deus cumpre com as suas promessas. Deus não deixa nada para trás. Talvez você esteja questionando a Deus a respeito da demora, da promessa que Ele te fez. Mas ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele promete, Ele cumpre.
E Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele não se esquece das suas promessas, mas Ele entrega no tempo certo. No contexto aqui, Deus prova a Abraão com seu único filho. Aquele filho que Deus havia prometido a Abraão. Ele pede. E sabe o que é mais interessante nessa história de Abraão? É que trazendo para nós, haverá momentos em que Deus fez uma promessa para a minha vida e para a sua. E no mesmo tempo que Ele entrega a promessa, Ele vai nos provar para ver onde está o nosso coração. Nesse teste aqui, Deus estava querendo saber se Abraão tinha apego àquela criança. E quantos de nós estamos tão apegados a coisas, pessoas diante do Senhor? E temos questionado a Deus por que de tanta prova. O intuito das provações de Deus não é nos reprovar, muito pelo contrário, é nos aprovar. É fazer com que nós deixemos de estarmos apegados às coisas terrenas e passarmos a olhar para o alto, confiando que Deus pode fazer, que Deus vai fazer e que Ele vai fazer infinitamente mais na nossa vida. E foi isso que Deus viu quando colocou Abraão em prova, o seu único filho. Se trazermos para nós, quem de nós teria a coragem de entregar o seu filho? E na verdade, não só entregar, matar, porque foi isso que Deus pede a Abraão, que Abraão leve o seu filho e sacrifique a vida dele. Deus não estava pedindo que outra pessoa fizesse isso para Abraão. Pediu para ele que ele entregasse o filho e matasse o próprio filho, entregasse em sacrifício. Mas Abraão tinha tanta fé que Deus iria prover no instante que ele entregasse de fato a Isaac, que ele prosseguiu com aquilo que Deus havia pedido. Será que você tem prosseguido confiando que Deus vai fazer na sua vida? Confiando que Ele vai prover na sua vida? Quantos de nós estamos na caminhada? Estamos seguindo a nossa jornada e quantas vezes nós duvidamos de que Deus vai prover? Duvidando de que Deus vai preparar e entregar a nós, para que nós não deixemos de sacrificar. Quando Deus prova Abraão, Deus enche o coração de alegria, porque eu imagino Deus olhando para aquele filho dele, Abraão, que havia pedido o único filho, o filho da promessa. Deus olha para Abraão e fica com o coração alegre, satisfeito de que o filho dele ama muito mais a ele do que qualquer coisa terrena. Abraão demonstra para Deus o amor e a sua confiança. Confie no Senhor. Aquilo que Ele te entregou, Ele vai prover. Ele vai preparar para que você continue a sua jornada. Para que você não desvie do alvo, e o alvo é Cristo. Então confia no Senhor. Você fica em dúvida do que fazer com o seu chamado.
Mas o que vai acontecer lá na frente, porque eu não sei, é desconhecido. Nós nos questionamos mesmo. O nosso chamado ele é tão grandioso que nos assusta. Mas é justamente essa a intenção de Deus, nos manter olhando para o chamado dizendo, eu não posso, é impossível aos meus olhos. É justamente isso, porque tudo que foge das nossas mãos é possível para Deus. Tudo que está impossível em nossas mãos é possível para que Deus execute. E é justamente a intenção de Deus. Porque quando está no controle das nossas mãos, nós conseguimos executar e fazemos isso de forma imperfeita. Mas quando foge do controle da nossa mão, da nossa vida, Deus é grandioso para fazer. É quando Ele entra em cena, é quando Ele faz, Ele prepara, Ele foge à nossa essência. E como é que Ele pode fazer isso? É nas provas, nas lutas, nos capacitando, nos instruindo, nos fazendo entender que Ele é maior em nossas vidas e que Ele provê em tudo. A confiança no Senhor de que Ele vai fazer, assim como Abraão. É o que nós precisamos ter, é essa convicção, a convicção de que Deus faz. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo e Ele vai fazer infinitamente mais. Deixe o controle da situação nas mãos do Senhor, porque só Ele pode fazer aquilo que é impossível para você. Abraão confiou, entregou seu único filho a sacrifício, porque ele acreditava que Deus iria prover, de que Deus já havia preparado tudo. Então confia em Deus, continua caminhando, continua perseverando em meio às lutas, continua acreditando que a sua fé vai te fazer chegar em lugares jamais imagináveis. Porque o Deus do impossível, Ele é capaz. Continua acreditando e confiando. Exerça a sua fé na totalidade. Porque Deus confia em você. Deus acredita na sua capacidade. Mas Ele sabe até que ponto você pode chegar. Ele sabe o limite das suas forças, mas Ele sabe o momento certo de fazer o impossível tornar possível na sua vida e através da sua vida. Que essa palavra seja um refrigério para a sua alma, que você receba ela com o coração aberto, que você confie em Deus, porque Ele vai fazer muito mais na sua vida. E a sua vida é um instrumento para que Deus alcance muitas outras vidas. Acredite. Só continue a sua jornada, porque ela é linda. Deus já preparou tudo. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. Que Deus te abençoe, te guarde